como você reagiria se caísse numa pegadinha no meio da rua. Hoje a gente traz para vocês o mais novo filme da Netflix que traz exatamente reações de pessoas comuns caindo nessas pegadinhas com as maiores trapalhadas dos atores de Bad Trip, o mais novo top 5 da Netflix. Mas segura aí, depois da vinheta, que a gente vai trazer uma resenha completa sobre esse filmaço. Solta a vinheta aí, Bruno! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente traz o mais novo top 5 da Netflix, Bad Trip. E você sabe, né? Se o filme é top 5, é top, merece o seu like. Já deixa o like, porque isso engaja a gente a trazer cada vez mais conteúdos tops para vocês colocarem na sua lista. Mas vamos começar falando da sinopse de Bad Trip. Bad Trip é uma comédia ácida no melhor estilo road movie. O filme conta as aventuras de dois amigos que saem numa viagem muito engraçada e alucinante em direção a Nova York em busca de um grande amor. Só que, no caminho, usando de câmeras escondidas e algumas pegadinhas muito excêntricas, os dois amigos vão se meter em muita confusão e usando inclusive de pessoas normais, transeuntes, como sendo participantes nessas pegadinhas. Ou seja, umas boas risadas estão muito preparadas para você que vai assistir Bad Trip. Bom, Bad Trip usa da mesma fórmula de muito sucesso que outros filmes já utilizaram. O próprio Jackass, que um dos diretores, um dos criadores de Bad Trip, fez parte do Jackass, e também o Borat, que usou dessa mesma fórmula, e sim, não tem como dar errado em relação ao humor ácido que essas comédias trazem pra gente. O filme usa exatamente essa fórmula de misturar momentos encenados, como textos, história, trama, com momentos que são de pegadinhas, câmeras escondidas, reações de pessoas que não estão esperando o que vai acontecer ali, e com câmeras escondidas, com filmagens que as pessoas não estão esperando. Isso traz a comédia de forma muito mais engraçada pra gente que tá assistindo. A graça é exatamente essa: fazer essas pegadinhas e buscar essa reação dessas pessoas, que são pessoas normais, mas que o filme acaba transformando em atores coadjuvantes dentro dessa história. É simplesmente sensacional. E aí, quando a gente avalia a produção desse filme, a gente chega num alto investimento que eles fizeram exatamente para fazer toda uma produção bem feita dentro dessas pegadinhas, para que as pessoas não percebessem que aquilo estava sendo realmente encenado. E aí, explosões, capotamento de carros, fora outras cenografias e maquiagens muito bem boladas com um alto investimento. Em contrapartida, em alguns momentos a gente acaba percebendo que essas pegadinhas não são tão boas. E aí sim, começa a aparecer, não sei se de forma proposital ou não, mas começa a meio que parecer aquelas comédias pastelões que a gente tinha lá nos anos 80. E isso acaba pesando esse filme, mostrando momentos bem distintos em relação a esse filme. Momentos com uma comédia muito boa e uma comédia bem pastelão. Agora, falando um pouco da história de Bad Trip. Sim, existe uma história que foi criada para que fosse feito todo esse movimento deles até Nova York, a viagem deles até Nova York, para que fosse dado uma trama, um enredo para essa história. Só que vamos combinar, um enredo fraco demais. Realmente uma história que não te prende, você não fica preso em momento algum por essa história, e eu vou te falar que você vai prestar mais atenção nas pegadinhas, nas confusões, em tudo o que acontece com os transeuntes,
do que na própria história em si, que é a busca do ator pelo grande amor. Mas é realmente uma história muito fraca como pano de fundo para essa comédia, que até foi uma comédia bem bacana, que vai render para vocês boas risadas. Mas a história deixa bastante a desejar. Digno de pena. Falando um pouco dos atores, o filme até utiliza de uma fórmula bem simples em relação aos atores principais. Diferente de Jackass, que usava um elenco enorme, com várias pessoas participando, esse tem 4 atores principais, sendo que um é o grande amor, que aparece até poucas vezes, mas é uma das atrizes principais. O maior foco deles é exatamente fazer com que os transeuntes, com que as pessoas normais acabem aparecendo, fluindo de forma melhor, como sendo atores coadjuvantes. E eles sim merecem todo um foco especial dentro dessa história. A história é fraca, com atores bons que levam essa comédia de forma bacana, mas que não conseguem interpretar toda essa trama, toda essa história de forma forte. E aí acaba fazendo com que esses dois lados distintos fiquem muito distantes entre o ser uma boa produção e uma boa comédia. E são por todos esses pontos que Bad Trip merece uma avaliação 2 estrelas. Sim, uma história muito ruim que serviu, ao meu ver, somente para trazer boas pegadinhas e trazer boas risadas pra gente em relação a esse lado de pegadinhas. Sim, vai te render algumas boas risadas em alguns momentos, mas a verdade é que Bad Trip fica a quilômetros de distância de produções que foram criadas no mesmo estilo, como a gente trouxe aqui, citou anteriormente, Jackass e o Borat, fora outras que já tiveram também o mesmo estilo. Ou seja, Bad Trip fica a anos-luz de distância dessas comédias já renomadas. E você, curte comédias ácidas? Esse humor pastelão? O que você acha dessas comédias que usam de transeuntes no meio das ruas para participar? Pegadinhas? Escreve aqui nos comentários quais são as suas percepções sobre esse tipo de filmes e produções e se Bad Trip é um filme que você se interessa em assistir somente de ver a sinopse, ver o estilo desse filme e se você gosta desse tipo. Escreve aqui nos comentários, senta o dedo que a gente gosta exatamente dessa troca de falar com vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no Séries em Série, toda semana 3 vídeos top com dicas top de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. E vai lá, assiste esse outro vídeo aqui, assistindo 2 vídeos seguidos, você faz o nosso canal crescer cada vez mais. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui! Errei demais.